Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. O que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje é parte de um processo que eu trabalhei essa semana com uma cliente e que dizia respeito a os elos fracos. Algumas questões, elas são bem periféricas, elas são bem pontuais. Elas dizem respeito a um grupo pequeno de pessoas ou a uma pessoa em particular. Mas algumas questões, elas são mais amplas, elas são mais universais, elas atingem um número maior de pessoas. E nesse caso, o nosso assunto de hoje, eu nem vou dizer que ele diz respeito a um grupo grande de pessoas, mas eu posso dizer com toda certeza que ele diz respeito a todos nós. Todos nós temos situações em maior ou menor grau para limpar, para resolver nesse sentido. É extremamente relevante nós termos em mente que todos os elos que nós criamos, que nós mantemos, que existem na nossa vida, seja lá como for, eles se influenciam mutuamente. Mecânica quântica, entrelaçamento quântico. Quando um átomo se uniu a outro, teve uma interação com o outro, você pode soltar ele em qualquer parte da galáxia, do universo, dos multiversos que forem, e se você modificar um, o outro se modifica automaticamente. Sendo assim, tudo está ligado no universo inteiro. Quando se cria um elo, isso é particularizado. Agora pensemos por um instante na quantidade avassaladora de elos que nós criamos o tempo todo. Em todas as interações, elos são criados e muitos deles são mantidos além da conta. A maioria deles é tão pequena, tão insignificante, eles não aparecem de forma palpável na nossa vida. Então, isso torna praticamente impossível que nós nos demos conta deles. Só que cada elo, pensa assim, ele é como se fosse uma linha. E o que acontece na outra ponta dessa linha está me influenciando. Então, se essa linha aqui balança um pouquinho e puxa um pouquinho para lá, ela está me puxando um pouquinho para lá também. Olha que interessante pensarmos nisso. E aí a gente tem várias linhas puxando um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tenta imaginar da seguinte forma. Se você tem um elo que é muito tênue, que é muito singelo, que um elo qualquer, ele é como se fosse muito elástico. Esse fiozinho, quando mexe aqui, você sente muito pouco, porque a elasticidade dele é muito grande, então te afeta muito pouco. Mas quando você tem elos um pouco maiores, mais fortes, é como se esse cordão que liga você a esse elo em potencial fosse mais forte, fosse mais firme, mais resistente. Então ele mexeu um pouquinho aqui, já está mexendo muito com você aqui. Mas pensemos primeiramente dos elos mais fracos, que são mais fáceis da gente lidar. Não vou nem dizer de enxergar, é mais difícil de enxergar, mas eles são mais fáceis de se lidar. Digamos que, por exemplo, tem uma pessoa que gosta muito de você, ou parece que gosta muito de você, se interessa por você de alguma forma, é um colega antigo, e você encontra essa pessoa, tem uma conversa, e aí essa pessoa fala, ó, vai lá em casa, tal, e você promete para essa pessoa que você vai na casa dela, mesmo sabendo que você não irá na casa dela. E aí você vai para casa tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Você até sente um reles incômodo, mas passa. Você não sabe, você não parou talvez para analisar, mas você criou um elo com essa pessoa e uma dívida. Então, aquilo ali tem um cordão ligando você a ela e aquilo pendente. Sempre que aquela pessoa pensar em você, que tiver qualquer interação no campo da consciência, ou não, mesmo que não tenha uma interação, o que acontece com aquela pessoa está influenciando, mesmo que minimamente, a sua vida. Agora, exponencia isso para várias situações. Eu vou usar mais um exemplo que também, como eu falo sempre, procurem fazer analogias. É um pensamento, é uma situação que ela pode se ampliar. A gente pode olhar de vários ângulos e encaixar esse princípio em vários outros casos. Eu vou falar uma coisa que acontece todo dia. Duas pessoas estão ficando, namorando ou tendo algum tipo de relacionamento afetivo, e aí chega uma hora que essas pessoas começam a se distanciar, talvez elas morem um pouco longe, e elas vão se vendo cada vez menos, se falando cada vez menos, e aí chega uma hora que você sabe que acabou o relacionamento. Então, um tem consciência disso, o outro também, mas vai levando, vai empurrando com a barriga. Aí, um dia, você resolve ficar com outra pessoa. E aquela pessoa fica sabendo, o seu ex ou a sua ex. E aí essa pessoa fica muito chateada, fica com raiva, pode gerar uma confusão, enfim. Para aquela outra pessoa,
talvez não tenha ficado claro, porque não foi oficializado. Olha, nós terminamos. E quando nós não fazemos isso, nós mantemos o elo num nível muito alto. Ele está em aberto. E aí vem um ponto muito importante para percebermos: cancelar nossos elos. Isso é importantíssimo para o andamento das nossas vidas, porque, como eu falei, são muitos elos pequenininhos e esses elos estão te puxando para cá, para cá. E enquanto nós não conseguimos nos libertar deles, fica muito difícil caminhar. E aí eu sugiro para vocês que comecem a pensar nessa questão, se trabalhar sobre isso, primeiramente com os elos mais fracos, com as questões, com as coisas, com os elementos na sua vida que você entende que não são legais, mas que você alimenta, mesmo que em doses pequenas. Isso não é nada fácil de identificar, sozinho é muito difícil, e é mais difícil ainda de mudar, porque nós somos viciados, nós somos apegados, nós somos condicionados a muitas coisas que nem sabemos que somos. Bom, pessoal, era essa a ideia que eu queria compartilhar com vocês hoje. Como eu falei no começo da conversa, ela é algo que diz respeito a todos nós, e eu convido todos vocês aqui a refletirem sobre essa questão e começarem a, mesmo que em pequenas doses, cancelarem seus elos fracos. Cancelem oficialmente as coisas. Liguem lá para aquela empresa que você tem um serviço que talvez não lhe sirva mais e oficialize. Olha, eu quero cancelar isso daqui. Comece a fazer isso em vários pontos da sua vida e você verá uma diferença absurda. Você vai sentir uma leveza gigantesca na sua vida. Eu fico por aqui. Se acharam interessante, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, sintam-se à vontade para fazer qualquer comentário ou observação. Muito obrigado pela companhia e até a próxima vez.